Peço que abram suas Bíblias para o livro de Filipenses, capítulo 4, versículos 8 e 9. Nós estamos estudando sobre os ardis de Satanás. A última vez que temos falado sobre isso foi lá no mês de junho, já há quase 2 meses. Mas Deus nos tem sido favorável a estudar a sua palavra, a aplicarmos as verdades nas nossas vidas. Então vamos ler juntos Filipenses capítulo 4, versículo 8 e 9. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Vamos orar. Nosso Deus querido, nós estamos em sua presença agradecidos por sua bondade, pelo amor do Senhor sobre nós, por seu cuidado, clamando, Senhor Deus, que o Senhor abra os nossos corações. Como teus servos, precisamos, primeiramente, estar em comunhão com o Senhor, estarmos atentos à tua vontade, mas também é importante que cada dia nós possamos lutar contra os nossos pecados, lutar contra os nossos inimigos espirituais. Eu peço, Senhor Deus, dirija os nossos corações, fala conosco essa noite, usa o seu servo. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. Meus irmãos, não são muitos inimigos físicos que talvez que nós temos que fazem tão mal às nossas vidas como crentes, como os nossos inimigos espirituais. O diabo, ele realmente faz um estrago na vida do cristão que não está ah, percebido ou não está atento às artimanhas, às situações que ele arma contra as nossas vidas. Essa lição eu já tenho falado um pouco sobre ela nas duas últimas vezes que estivemos juntos. E o cerne, ou o mais importante dela, é que muitas vezes o diabo ele cochicha em nossos corações que os nossos pecados nos impossibilitam de servir a Deus. Isso é uma verdade, mas que muitas pessoas motivadas por Satanás usam essa desculpa como se Deus não nos aceitasse mais, como se nós não pudéssemos chegar diante dele. E aí, meus queridos irmãos, muitos crentes vivem as suas vidas confortáveis com os seus pecados, talvez vivendo a sua vida cristã, achando que estão fazendo aquilo que é certo, quando na verdade Deus não vai aceitar nem nosso sacrifício, nem nossa adoração por conta de pecados não confessados e abandonados. Então nós precisamos ter uma atitude radical em relação àquilo que nos afasta de Deus. O diabo, ele é movido a nos afastar do Senhor. E não só isso, ele é movido a fazer com que a nossa influência seja cada vez menor na vida de outras pessoas. Nós temos as maiores e as melhores ferramentas que tanto nos permitem chegar diante de Deus como nos permitem servi-lo. E o Espírito Santo é a maior delas. Mas Paulo vai dizer aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 16, andai em espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Meus irmãos, não existe segredo. A Bíblia não é um livro de mistérios. O maior, como eu disse, a maior ferramenta que nós temos é o Espírito Santo. E se nós procurarmos viver uma vida de santidade, os pecados eles serão cada vez menos frequentes nas nossas vidas. Nós estamos falando nos domingos, ou começamos a falar, sobre o mal que esse progressismo ele está fazendo, não só no nosso país, mas também nas nossas igrejas. Como todas essas situações, elas têm ludibriado os cristãos a aceitarem certas agendas, a aceitarem certos costumes que diante de Deus eles não são corretos. E como eu já mostrei a vocês, a igreja de Deus, ela tem sido bombardeada com esse tipo de coisa e muitos têm aberto os seus corações e as suas igrejas para esse tipo de pensamento. Meus irmãos, Satanás, ele não é bobo.
Nós é que muitas vezes somos apressados em fazer as coisas. Satanás, ele consegue trabalhar com o tempo. Existe um velho ditado que diz o seguinte: como é que você pode cozinhar uma rã ou um sapo vivo? Se você tem uma água quente, você joga o sapo vivo, ele pega e pula. Mas se você coloca o sapo numa água fria e você liga o fogo e a água vai esquentando aos poucos, ele não percebe o que está acontecendo e logo ele vai ser cozido e morto. Muitos crentes estão sendo cozidos assim como sapos. Muitos estão em banho-maria e não estão percebendo como estão sendo ludibriados por Satanás. Meus irmãos, se a nossa influência como cristão, ela é nula, de que maneira que nós podemos chegar ao mundo com o evangelho de Cristo? Se as pessoas não olham para você, não olham para mim e não veem Cristo, que influência que nós temos tido na vida das demais pessoas? E eu não digo só dos colegas de trabalho. Eu digo dos nossos familiares, das pessoas que estão à nossa volta. Muitos crentes podem ter vidas ilibadas dentro da igreja, podem ter vidas onde as pessoas olham e vejam, nossa, como são pessoas felizes e fiéis. Mas dentro de casa, muitas vezes, a ira, a amargura, ela está sendo cultivada nos corações. E isso, meus irmãos, faz com que a nossa influência, a nossa vida espiritual, ela vai para o buraco. Então nós não podemos brincar com Satanás. Nós não podemos achar que o diabo ele é bobinho, que ele não está por trás daquilo que ocorre nos dias de hoje. Nunca foi tão fácil haverem tantos adultérios. Nunca foi tão fácil haver tanto pecado entre pessoas, sejam por imoralidade, seja por questões, enfim, por vícios. Tudo isso é muito fácil hoje em dia. E nós precisamos tomar a nossa posição como cristãos. Então a lição trata especialmente sobre isso. Nós não podemos permitir que Satanás possa desanimar os nossos corações. Filipenses, o versículo que nós lemos, deixou claro que tudo aquilo que é correto deve estar diante de nós. Daquilo que pensamos, daquilo que falamos, daquilo que fazemos. Todas essas coisas, elas são importantes para semearmos uma vida espiritual correta diante de Deus. Então, meus amados irmãos, o diabo, ele faz-nos pensar que os nossos pecados são tão pesados que nós não merecemos o perdão de Cristo. O maior problema de nós cristãos é agirmos como se Deus fosse o nosso amigo, ou como se Deus fosse algum de nós. Ninguém gosta de ser traído, ninguém gosta de ser, eu digo traído no sentido da sua confiança, ninguém gosta de ser humilhado, ninguém gosta de ser deixado de lado. E muitas vezes, quando nós somos maltratados, a nossa tendência natural é procurar, de alguma forma, fazer com que pessoas elas possam sofrer aquilo que nós sofremos. Nós, muitas vezes, somos levados a pagar com a mesma moeda. Só que Deus não é assim. O desejo de Deus, e isso que nós precisamos entender, é que todo e qualquer pecado que nós cometemos está a uma oração de nós sermos perdoados. Às vezes a gente pensa o seguinte: eu fui lá e cometi um pecado. A gente pensa assim, não, Deus não vai me perdoar, então eu não tenho coragem de pedir perdão. Esse é um caminho aberto para o diabo. Quando nós achamos que Deus ele vai fechar os nossos olhos para o nosso perdão. Meus irmãos, a Bíblia é clara em dizer que se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, não existe o tamanho de pecado que não possa ser perdoado por Deus. Só existe um pecado que não vai ser perdoado por Deus, que é a incredulidade. A pessoa que morre sem Cristo, ela não tem perdão, ela vai pagar no lago de fogo, primeiramente no inferno e posteriormente no lago de fogo. Mas todo e qualquer pecado ele pode ser perdoado. O que pode acontecer e vai são as consequências dos pecados que nós cometemos. Mas Deus está atento a que nós confessemos os nossos pecados. Então, quando nós somos
ludibriados por Satanás, que ele procura de alguma forma nos enganar, nós precisamos dizer ao diabo que o nosso Deus é grandioso, que Deus não é homem para que haja com uma retribuição da forma que talvez nós faríamos, não. A palavra de Deus é clara, as promessas de Deus são claras em dizer que Deus há de perdoar os nossos pecados. Nós já falamos, meus irmãos, que os nossos pecados foram pagos por Cristo na cruz. A Bíblia fala em Romanos 8:1, portanto agora nenhuma condenação há para quem? Para quem, meus irmãos? Para os que estão em Cristo Jesus. Nós não podemos ser condenados porque os nossos pecados foram pagos. Isso não é um motivo para que nós pequemos deliberadamente. Não. Mas nós não podemos ser condenados. Uma das coisas, meus irmãos, que existe um pensamento que muitos crentes pensam ou refletem e é errado, é quando você lê lá Hebreus capítulo 12, que fala que Deus corrige ao filho que ama, que Deus há de disciplinar o crente que está infiel. Não, aquele texto não fala sobre isso. Não quer dizer que Deus vai disciplinar só o servo infiel, não. As provações nas nossas vidas servem para nos disciplinar. Nos disciplinar a quê? A sermos crentes fiéis. É essa disciplina que Deus exerce nas nossas vidas. Não quer dizer que Deus ele vai só agir com disciplina na vida do servo infiel, não. A Bíblia é clara em dizer, até mesmo existem personagens bíblicos que sofreram por conta da sua infidelidade a Deus. Então, o sofrimento ele pode ser usado sim como uma maneira de Deus disciplinar os seus servos, mas não somente isso. Eu creio que o que de pior pode acontecer conosco é aquilo que Paulo fala aos Tessalonicenses: não apagueis o Espírito, não extingais o Espírito, ou seja, o Espírito Santo deixar de agir poderosamente na vida de um cristão. Eu creio que isso é o que de pior pode agir ou atingir as nossas vidas. Então, nenhuma condenação há àqueles que estão em Cristo Jesus. Abram suas Bíblias lá para 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e também 19, porque esse é um dos versículos que nos deixam claro, nos abrem os olhos para aquilo que nós somos em Cristo hoje. Pedro vai dizer aos seus destinatários, versículo 18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Meus irmãos, o que foi pago por Cristo, ou qual a moeda de troca pela nossa redenção, foi o sangue de Cristo. E isso nenhum de nós pode pagar. Esse é o maior problema daqueles que não conhecem Cristo, que acham que as suas boas obras podem salvá-lo. Eles acham que são os seus méritos que vão trazer a paz de Deus para eles, quando na verdade nada pode trazer a paz de Deus senão a salvação ou a justificação pela fé em Cristo Jesus. Então isso para nós é um motivo principal de quando nós pecarmos, dizermos para nós e para o diabo que nós fomos lavados pelo sangue de Cristo. O Senhor conhece os nossos pecados, Ele conhece as nossas lutas, Ele conhece as nossas dificuldades. Se nós ficarmos prostrados quando pecamos, somos instrumentos nas mãos de Satanás. E de forma alguma nós poderemos ser usados por Deus. Se você fosse na minha casa, e vocês todos praticamente já vieram na minha casa, vocês conhecem o zelo que principalmente minha esposa tem para apresentar-lhes algo proveitoso, algo positivo. Mas imagina que você vem almoçar ou jantar na minha casa e eu sirvo para você talheres sujos, visivelmente usados, prato sujo, copo sujo. Você vê a minha esposa talvez fazendo comida numa panela totalmente suja. Você iria se sentir confortável? Como é que você usa um instrumento ou algo na sua casa para você apresentar para suas visitas? Você geralmente lava, você seca, você usa de melhor muitas vezes para as pessoas que vão na sua casa. Então os utensílios do lar, eles devem estar limpos para serem usados.
na obra de Deus é exatamente a mesma coisa. O Senhor não vai permitir que um vaso sujo pelo pecado seja usado em sua obra. E aí, meus irmãos, isso vai fazer, ou pelo menos deve fazer, com que nós tomemos uma atitude de clamar ao Senhor que possa usar as nossas vidas. Que nos use, ou pelo menos que perdoe os nossos pecados, a fim de que nós voltemos a sermos instrumentos úteis. Paulo vai dizer isso a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 2, vocês podem ler posteriormente. Também, meus amados irmãos, nós podemos ser perturbados pelo pecado, mas não dominados pelo pecado. Romanos capítulo 6, você pode abrir lá, versículo 14 e também versículo 16. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Se você foi salvo por Cristo, você está debaixo da graça de Deus. É esta a graça que permite que Deus perdoe os nossos pecados. Versículo 16: Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? O que Paulo está dizendo é o seguinte: você, eu, nós somos servos daquele a quem nós obedecemos. Se nós temos obedecido ao pecado, nós somos servos do pecado. Se nós temos obedecido a Deus, nós somos servos para a justiça, assim como Paulo está dizendo. Às vezes, meus irmãos, muitas pessoas estão impedidas pela sua vergonha de poder falar de Cristo. A estes, eu digo o seguinte: o que te impede de falar de Cristo são os seus pecados, não é a sua vergonha. Porque aquele que o Espírito de Deus habita em nosso coração, a palavra de Deus nos fala que nós temos intrepidez para falar de Cristo, como Paulo também disse a Timóteo. E essa intrepidez, o poder de falar de Cristo não vem de nós. Nós entendemos a necessidade daquelas pessoas. Então, o que impede muitas vezes de nós falarmos de Cristo para as pessoas ou de sermos instrumentos de Deus são os pecados não confessados. Meus amados, então o pecado ele não pode nos dominar. Mas, por outro lado, nós devemos estar atentos às promessas de perdão e também atentos a como Deus tem o desejo de perdoar a cada um de nós. Vá para Isaías capítulo 43, por favor. Isaías 43. Outra pessoa vá para Isaías capítulo 55, versículo 7. E outra pessoa vai para Jeremias capítulo 33, versículo 8. Quem achou Isaías 43, 25? Leia para nós, por favor. Quem está dizendo isso? Quem, meus irmãos? É Isaías, o autor do livro? Não. É o Senhor. Deus está dizendo a quem? Ao profeta? Não. Ele está dizendo ao povo de Israel. Um povo completamente dominado pelo pecado. Ele disse ao seu povo: eu sou o que apago as suas transgressões por amor de quem? Deles? Não. Deus disse: eu apago os seus pecados por amor de mim. E ele ainda fala: e dos teus pecados eu não me lembro. Algumas pessoas, elas têm o talento natural de se lembrar de pecados que foram cometidos há dias, semanas, meses, anos, décadas atrás. Pessoas cuja amargura domina o seu coração. Deus está dizendo que não é por amor de nós, é por amor de si que Ele nos perdoa. Além disso, Ele não se lembra dos nossos pecados quando eles foram perdoados. Alguém agora leia Isaías 55, 7. Isaías 55, 7.
Então, qual que é a vontade de Deus, meus irmãos? Novamente, o Senhor dizendo por meio do seu profeta: deixa o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Notem que também nós podemos pecar com os nossos pensamentos. Obrigado, filha. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para Deus, porque é rico em perdoar. Sem citar nomes. Você já conheceu alguma pessoa que não tem o talento de perdoar? Eu não estou falando de incrédulo, não, estou falando de crente. Já conheceu alguém assim? Talvez mora na sua casa, talvez dorme do seu lado, ou talvez é aquele que você olha no espelho. Esse tipo de pessoa, ele não entende o preço que foi pago pela sua redenção. O próprio Senhor disse que se nós perdoarmos os pecados dos outros, os nossos pecados serão perdoados. O Senhor está dizendo que Ele é rico em perdoar. Então não existe um pecado que Deus não possa perdoar se nós, como seus filhos, chegarmos humildemente e não chegar como muitos crentes preguiçosos. Deus perdoa todos os meus pecados. Isso não existe, meus irmãos. Você não chega lá no McDonald's e fala, me dá todos os lanches. Você nomeia, você fala se você quer batata, você fala qual suco você quer, refrigerante, se você quer gelo, se você quer picos. Você dá detalhe por detalhe. Com Deus deve ser exatamente a mesma coisa. Os pecados, eles têm nome. Os pecados, eles têm motivo. Então nós precisamos também confessá-los diante de Deus da mesma forma. Jeremias 33:8. Alguém leia, por favor. Novamente, meus irmãos, o Senhor dizendo e usando o tempo futuro para aqueles que fizerem. Aqui nós temos uma condição. Purificá-los-ei de toda a sua iniquidade para com que pecaram contra mim. E perdoarei todas as tuas iniquidades com que pecaram e transgrediram contra mim. Então aqueles que se chegaram a Deus, eles tiveram o seu pecado perdoado. E Deus disse isso ao seu povo, que novamente estava envolto em situações cujo coração não pertencia mais ao Senhor. Jeremias, ele estava participando de um ato cuja cidade de Jerusalém tinha sido devastada, porque os judeus não haviam sido fiéis a Deus e ao pacto que tinha sido feito com o Senhor. Deus poderia dizer, bem feito, agora vocês vão sofrer. Deus sempre disse para eles, quando eles estavam sofrendo, se vocês se converterem, eu lhes perdoarei. Por que conosco seria diferente? Será que nós somos tão melhores assim que os nossos pecados não podem ser perdoados por Deus? Não, meus irmãos, de maneira alguma. Quando Cristo na cruz disse que estava consumado, estava consumada a obra da nossa redenção. Os nossos pecados foram levados sobre Cristo. Isaías falou sobre isso. Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades. Então os nossos pecados foram pagos por Cristo. Mas ainda assim nós precisamos confessá-los para que tenhamos comunhão com o nosso Deus. Meus queridos, o Senhor, Ele tem prazer em nos perdoar. É a vontade dEle que nós possamos confessar os nossos pecados. Sabe por que muitas pessoas não fazem? Porque não tem ânimo em fazer. O desânimo é talvez uma das ferramentas que o diabo tem usado para enfraquecer. Pessoas que não têm ânimo, às vezes, sequer de ler a palavra de Deus. Pessoas que não têm ânimo sequer de poder falar com o Senhor em oração. Pessoas que não têm ânimo sequer de chegar à igreja, de ter comunhão com os irmãos. Todas essas pessoas cujo desânimo tem atormentado as suas vidas é porque abriram brecha para que o diabo pudesse agir em suas vidas. Meus irmãos, às vezes nós temos ânimo para certas coisas e aquilo incentiva, os resultados incentivam os nossos corações.
todos aqueles que se animam em Deus, eles têm o retorno garantido. Todos aqueles que no grupo da igreja colocaram seus pedidos de oração, se eles têm fé no poder de Deus, não para curá-los, mas se eles têm fé naquilo que Deus tem para suas vidas, independente do que acontecer, eles se animarão no Senhor. Não existe meio, meus irmãos, de nós crermos em Deus se nós não estivermos preparados para aquilo que Ele vai fazer. Só que eu digo para todos vocês, o Senhor não usa vasos sujos. O Senhor não usa crentes infiéis. O Senhor não vai usar pessoas cujo seu propósito é cuidar daquele rei que tem na sua barriga. Aquelas pessoas cujo desejo é crescimento particular, não um crescimento espiritual, mas que visa o crescimento do seu eu, do seu ego. Esse tipo de gente diante de Deus não consegue crescer espiritualmente. Mesmo cristãos ficarão estagnados pelo resto da sua vida. E isso é muito triste, meus irmãos, porque a vontade de Deus é que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Veja 2 Pedro 3,18, por favor. Olha o que Pedro está dizendo aos seus destinatários. E ele falou isso depois de dizer a eles que não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Ou seja, alguns estavam zombando dos cristãos que esperavam a volta de Cristo. Pedro disse a eles lá, quase 2000 anos atrás, que um dia o Senhor haveria de voltar. Que eles deveriam perseverar no seu desejo da volta do Senhor. E ele fala a eles no versículo 18: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Meus irmãos, crescer na graça e no conhecimento demanda, sabe o quê? Trabalho. Demanda esforço. Pense no primeiro dia da sua vida que você trabalhou. Independente do que você faz. Pense no primeiro dia da sua vida que você precisou trabalhar para ganhar dinheiro. A Esther perguntou hoje para nós: pai, por que precisa trabalhar? Ou como é que se ganha dinheiro? Né? Perguntou para mim e para a Tati. Por que precisa trabalhar para ganhar dinheiro? Minha esposa explicou que a pessoa ela vai executar o seu trabalho e no final das suas tarefas, geralmente no final do mês, ela é recompensada por aquilo que ela fez. Então ela precisa do dinheiro para poder fazer as suas coisas, para poder suprir as suas necessidades, mas o trabalho é útil para isso. Na vida cristã, o trabalho é útil para crescimento espiritual. O que o crente ganha com o trabalho? Profundidade no conhecimento de Deus. Quanto mais nós trabalhamos, melhor nós conhecemos. Um dos salmos que eu mais gosto é o Salmo 25, versículo 12, que diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. É 10 ou 12, se eu não estou enganado. A intimidade do Senhor, em outra versão, vai dizer que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Você pode chegar para qualquer um na rua e dizer o seguinte: Deus é sempre bom. Se a pessoa não conhece Deus, para ela, ó, tanto fez como tanto faz. Mas para aqueles que veem a mão de Deus, eles conseguem enxergar a bondade do Senhor em todas as coisas. Em tudo aquilo que Deus faz é possível enxergar a sua bondade. Quando você olha a sua Bíblia, em Hebreus capítulo 11, que vai falar sobre os heróis na galeria da fé, aqueles homens e mulheres, eles investiram a sua vida em servir ao Senhor. Eu quero que qualquer um de vocês me apontem um, não precisa de dois. Eu quero que vocês me apontem um só servo de Deus em toda a Bíblia que não sofreu por sua fé. Que teve uma vida tranquila, que não teve nenhum tipo de problema, não teve nenhum tipo de perseguição, não teve nenhum tipo de sofrimento. E ele morreu em boa velhice, servindo ao Senhor. Existe alguém? Existe algum?
Eu estou perguntando, seriamente, existe algum, meus irmãos? Todos os grandes homens de Deus na Bíblia foram pessoas que tiveram lutas. O próprio homem chamado de o amigo de Deus, ele pecou, ele adulterou, ele assassinou um homem. Ou amando dele, o homem foi assassinado. A sua família entrou em frangalhos. A sua vida entrou numa espiral descendente por conta dos seus pecados. Mas ainda assim, Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque aquilo que nós vemos nos Salmos, nós vemos durante a sua vida que era uma verdade. Ele não se escondia atrás dos seus pecados, ele procurava confessá-los diante de Deus, mesmo que as consequências viessem sobre ele. Então, nenhum dos grandes homens e mulheres da Bíblia eram pessoas que viviam deitado numa rede, comendo uma uva, sendo abanados por seus servos, só esperando a morte chegar. Pelo contrário, todos tiveram grandes lutas. Se nós, meus irmãos, como cristãos, não estamos sendo provados, se não existem lutas, se não existem situações que Deus tem nos colocado para nos provar, é preciso que nós tenhamos atenção. Não que isso signifique que nós somos infiéis, não. Porque talvez as provações elas podem estar logo ali. A nossa querida irmã Jessi era uma que brigava comigo. Pastor, para de orar por provações, porque eu não aguento mais. Mas, meus irmãos, é a mesma palavra que vai dizer a nós. Tiago diz, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. É gostoso, meus irmãos? Quer dizer que você tem que estar sorrindo quando está sofrendo? Não. Os crentes no Coliseu Romano que eram jogados às feras, eles não estavam rindo quando as feras estavam fazendo o seu trabalho. Eles estavam louvando ao Senhor. Eles deram a sua vida louvando ao Senhor. Porque eles entenderam que daquela maneira o Senhor queria que o seu testemunho pudesse chegar até hoje. O testemunho deles foi que fez com que muitas pessoas fossem salvas. Os livros de história da igreja contam que muitas pessoas ficavam atormentadas, não só pelo sofrimento que eles estavam, mas atormentadas porque enquanto eles estavam sofrendo, eles estavam louvando ao Senhor. Estavam cantando ao Senhor enquanto estavam sendo consumidos. Grandes homens de Deus foram queimados vivos, foram jogados às feras, foram, assim como diz lá em Hebreus, foram cerrados ao meio. Nós não sabemos. Mas o Senhor, Ele tem feito a sua vontade na vida dos seus servos. Então, meus irmãos, para todos nós, o desejo meu, e eu tenho certeza que é a vontade de Deus, que todos nós coloquemos o nosso coração diante de Deus, confessemos os nossos pecados, tenhamos integridade, uma vida íntegra diante do Senhor, para que Ele possa fazer a sua vontade. O que nós vamos fazer agora, tanto a vocês, quanto àqueles que nos assistirem pela internet futuramente, eu lhes darei alguns breves segundos, onde você vai colocar o seu coração diante de Deus. Você fala assim, pastor, eu não me lembro de nada que eu fiz. Deus sabe. Na onisciência de Deus, Ele conhece do primeiro ao nosso último dia. Eu sempre peço perdão a Deus pelos pecados que eu lembro, pelos pecados que eu não lembro e pelos pecados que muitas vezes nós podemos cometer por ignorância. Às vezes nós não nos damos conta que talvez nós magoamos uma pessoa ou nós cometemos um pecado contra alguém. Então também nós precisamos colocar diante de Deus, meus irmãos. Daqui a alguns minutos nós oraremos diante de Deus. E se houver pecados em nossos corações, o Senhor não me ouvirá. Salmo 66 fala sobre isso. Então eu quero convidar todos vocês, talvez somente a irmã Fernanda que está com as gurias, ela pode ficar com os seus olhos abertos, atentando as pequenas, mas todos nós, meus irmãos, teremos um tempo onde nós colocaremos o nosso coração diante de Deus. Clame ao Senhor por misericórdia, clame ao Senhor por perdão, independente do que seja. Se você sabe quais pecados a serem confessados, confesse. É o primeiro passo. O segundo é abandoná-los.
Mas sem o primeiro passo, o segundo não tem valor nenhum. Então, para aqueles que nos assistem, faça isso na sua casa. Darei alguns breves segundos, eu orarei e encerrarei esse tempo. E o meu desejo é que daqui a pouco todos nós estejamos com o coração íntegro diante de Deus e Ele possa ouvir as nossas orações. As orações que os nossos irmãos colocaram para todos nós. Então, abaixem suas cabeças, fechem os seus olhos. Alguns breves segundos, eu orarei e encerrarei esse tempo. Oremos então. Amado Senhor, nós, em Sua presença, entregamos a nós como sacrifício diante do Senhor. Mas eu sei que para que possamos ser usados é importante que nós estejamos limpos. Perdoa os nossos pecados, Senhor. O Senhor sabe tudo aquilo que cada um dos queridos irmãos colocou diante do Senhor. E que seja o nosso desejo. Não só clamar por perdão, mas também ter o segundo passo de poder abandonar os pecados. Nós não podemos ter pecados de estimação, não podemos ter coisas que nos afastem de Ti. Que não sejamos instrumentos do diabo, que o Senhor afaste Satanás de nós, como Tua palavra diz. Sujeitai-vos, portanto, a Deus e resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, o único meio de Satanás se afastar de nós é a submissão diante do Senhor. Então, ó Deus, ouve as nossas orações, trabalhe em nossas vidas, faz de nós homens e mulheres de Deus, prontos para sermos usados por Ti. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém.